Vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos juntos aqui para ouvir palavras importantíssimas, Senhor. Amém. Palavras de vida eterna. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor realmente venha falar a cada um de nós individualmente. Amém, Jesus. Que tudo que nós possamos ouvir aqui seja realmente para a gente compreender a Tua palavra, para que seja uma operação verdadeira, Senhor, em nossa vida. Amém, Jesus. Essas bênçãos rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, nós vamos falar justamente sobre o esforço humano unido ao poder divino. É um assunto que talvez seja um dos mais comentados, né? Entre as pessoas que começam a conhecer, né? Que podemos vencer o pecado, não só podemos, como devemos vencer o pecado, mas a gente esbarra muitas vezes em nossa própria experiência cristã. E qual é a experiência que a gente esbarra? Nós sabemos que é possível vencer o pecado, nós sabemos que nós podemos ser como Cristo Jesus era, porque é Cristo vivendo em nós, mas a gente se depara com uma situação que é muito mais difícil para nós do que teorias, que é a nossa própria experiência. A gente sabe muitas vezes que é possível vencer o pecado, mas passa um tempinho a gente já está pensando mal de alguém, né? A gente sabe que é possível vencer o pecado, mas passa um pouquinho a gente come algo que a gente sabe que não deveria comer. É ou não é? Isso é uma verdade, infelizmente. E a gente também, muitas vezes, a gente sabe disso, mas às vezes a gente passa 2, 3 dias bem, talvez 4, 5, e aí quanto mais tempo a gente passa sem cair em alguma transgressão, algum pecado conhecido, a gente fica bem, mas quando passa vários dias que a gente acaba caindo em transgressão, o que acontece com a gente? Vem um sentimento de desânimo, né? Um certo desespero, uma coisa assim. E essa tem sido nossa experiência. Tem sido ou não tem sido nossa experiência? Tem sido nossa experiência. Coisas que a gente sabe que a gente deveria deixar de fazer, a gente continua fazendo. Coisas que a gente sabe que deveria se fazer, a gente não faz. Mas nós vamos ver exatamente o porquê de tudo isso e como verdadeiramente, né, sair dessa situação. Porque não temos tanto tempo para isso. É ou não é? Mas vamos lá. Vitória Cristã. Esse livro, queridos, eu quero primeiro apresentar ele para vocês. Não sei quantos já viram esse livro. Vitória em Cristo, de W.W. Prescott. Eu vou dar só um resumo para vocês, porque a minha primeira palestra, que seria que eu tinha preparado para trazer para aqui, na verdade vai ser a próxima que, pela graça de Deus, talvez amanhã eu falo. Mas olha só, esse livro aqui, queridos, só para fazer um resumo da história, W.W. Prescott, quem é W.W. Prescott? W.W. Prescott era um pastor adventista que ele estava presente em Minneapolis em 1888. Talvez alguns aqui nunca ouviram falar sobre essa história, mas em resumo, foi nesse ano que Deus trouxe a justificação pela fé de uma forma mais clara, ou a mensagem do terceiro anjo em verdade. E Prescott, quando ele ouviu os pastores Jones e Wagner pregando sobre a mensagem da justificação pela fé, ele não entendeu muito bem. Ele já era pastor, já era formado, ele já estava ali, né, pregando as coisas, mas ele não estava entendendo muito bem aquela mensagem. Ele viu que existia um poder naquilo, mas ele não entendeu realmente ali no início, né, aquilo ali. Tanto é que ele foi embora antes que acabassem as reuniões. Só que Prescott fica com aquilo na mente, né? Ele fala assim, gente, mas como assim? E ele vai para casa e estuda, até que ele começou a compreender. E esse livro, queridos, traz Cristo de uma forma muito pessoal. Você vai amar Jesus muito mais, eu tenho certeza disso, quando você lê esse livro. E aqui é sobre ele que nós iremos falar, e é justamente, eu vou falar um pouco do capítulo 6, que envolve também um pouco o capítulo 5 desse livro, que é justamente a experiência de alguém que tentava e não conseguia. E vivia no desânimo, desespero e aquela coisa, o dia vai passando e o tempo vai acabando e você vai vendo que não dá, parece que não vai dar tempo para você e você está perdido. Muitos de nós nos sentimos assim muitas vezes. Mas veja só a experiência dele. Eu quero ler um verso aqui das Escrituras. Vamos abrir, por favor, o livro de Isaías. É muito importante isso aqui. Isaías 45, verso 4 e 5. O que diz aí? Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças.
Bom, nós estamos vendo nesses dias que a palavra de Deus é Deus falando comigo. Sim ou não? Sim. Então aqui Deus está falando com cada um de nós. Deus está dizendo, olha, eu te chamei, eu coloquei seu nome. Volte para o capítulo 43 agora, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus está falando aqui para, assim, olha, eu chamei você pelo seu nome, você é meu. Só que o que acontece conosco muitas vezes quando a gente lê essas passagens da Bíblia? Olha só, a nossa experiência está relatada aqui. Ó. Ele vai contar de forma pessoal, mas eu tenho certeza que você vai se identificar. Olha o que ele diz. Quero ler isso aqui, depois eu vou ler essa daí que está aí projetado na televisão. Olha o que ele diz. Isso é o que toca ao meu coração. Sempre foi fácil para mim acreditar que Deus ama o mundo e que Jesus ama a sua igreja, mas eu nunca conseguia ver motivo algum para ele me amar. No entanto, descobri não haver motivo, pelo menos no que me diz respeito. A explicação é simples o suficiente quando olho para ele e não para mim mesmo. Ele é amor. O amor é a essência de seu ser. O amor é sua vida. O amor é a atmosfera em que ele vive. Ele ama porque vive. Seu amor não busca o digno, mas o indigno. Portanto, ele me ama. Jesus lida conosco como indivíduos. Seu coração é grande o suficiente. Seu amor é grande o suficiente. Seu conhecimento é abrangente o suficiente para ter um contato pessoal com cada um. Ele me conhece pelo nome, assim como chama todas as inúmeras estrelas pelos seus nomes. Ele conhece minhas experiências. Ele se compadece de mim em minhas provas e tentações. Ele me ama como se eu fosse o único objeto de seu amor. Ele cuida de mim como se não houvesse outro para cuidar. Posso contar a ele os meus problemas, e ele ouve como se eu fosse o único a ir a ele em busca de ajuda. Ele supre todas as minhas necessidades, como se eu fosse o único que sentisse qualquer necessidade. Ele é meu, como se eu tivesse direitos exclusivos sobre ele. E esse relacionamento íntimo e pessoal não interfere de forma alguma com a minha perfeita liberdade de escolha e ação. A cada manhã, escolho aceitar seu amor. A cada manhã, escolho amá-lo e trabalhar para ele. A cada manhã, digo a ele, teu amor me envolveu e me atraiu, e eu sou teu. Tenho a liberdade de deixá-lo a qualquer momento, mas sou mantido por laços que não causam atrito, os cordões de amor sedosos. Não desejo fazer nada em que eu não possa cooperar com ele. Ele me governa com a vara de amor, e a alegria e a doçura da vida são encontradas na associação mais próxima com ele. Você sabe que ele te ama? Você está perdendo a melhor coisa da vida, se o seu coração não for o santuário do seu amor. Lembre-se, ele o ama assim como me ama. Aí ele cita um hino que diz assim, coisas maravilhosas na Bíblia eu vejo. A mais querida é que Jesus me ama. Ele começa assim, queridos, o livro. E essa é a maneira mais arrebatadora possível de começar esse livro. Por quê? Essa é a nossa maior dificuldade. A gente vê os versos bíblicos e a gente não consegue muitas vezes. Essa era a minha maior dificuldade. Eu lia a Bíblia e como é que a gente enxerga a Bíblia? Da forma correta também, que é o quê? Você interpretar o que aconteceu ali naquele momento, mas nós corremos um grande risco de a gente ver todo mundo. A gente consegue ver Paulo, Pedro, Silas, Judá, Benjamim, Issacar, Zebulon, Naftali. A gente vê todo mundo. A gente vê Deus falando com Davi, com todos. Mas a última pessoa que a gente pensa ali que Deus está falando diretamente, sou eu. Eu vejo claramente Deus falando para Davi, tu és o homem. Mas eu não vejo Deus falando para mim, é você que é a pessoa que eu estou falando. Esses pecados é você que está cometendo. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver Cristo como um Salvador pessoal. Ele me ama. Ele está no santuário e ele pensa em mim. O tempo todo. É assim que nós precisamos olhar. Se eu olho para Jesus como alguém que intercede pela humanidade de forma geral, eu sou só mais um. Não tem diferença nenhuma. Eu sou só mais um. E eu já estou acostumado a ser só mais um na minha vida. Não, queridos. Não é assim que Jesus trata a gente. Deus tem, de alguma forma, no livro Caminho a Cristo, fala que Deus tem um relacionamento com cada ser humano como se não existisse outro. Pronto. O que isso significa? Muitas vezes a gente quer saber
de coisas assim, né? A gente tem dúvidas sobre as mensagens e tudo isso. E a gente, em vez de ir para a fonte diretamente, nós buscamos diversas respostas em várias coisas, menos na palavra. Porque a gente acha que Deus não vai falar tão diretamente para a gente assim. Precisamos aprender a acreditar que realmente é algo pessoal. Jesus ele veio salvar o mundo, sim ou não? Mas o que é o mundo? O mundo é composto de quê? De pessoas. E pessoas precisam ser salvas. Mas para elas serem salvas, elas precisam de um salvador pessoal. E Jesus é esse salvador pessoal. Vocês vão ver que isso parece ser algo simples, mas é isso que é o início da gente começar a entender. Por que a gente continua caindo tantas vezes? Por que às vezes eu ouvindo tantas mensagens assim, alguém vem me falar uma coisa que eu não gosto? Por que eu reajo muitas vezes daquela forma? Já sei que eu não deveria reagir assim. Eu sei que eu não deveria ser rude, insensível. Eu sei que eu não deveria olhar para as pessoas e pensar mal delas. Por que eu penso mal delas ainda? Por que eu falo assim dessa forma áspera com as pessoas quando eu sou confrontado? Algum motivo tem. E eu já estou no cristianismo há tantos anos, mas se pegar no meu pé, se pegar no meu pé, meu amigo, meu velho homem aí aflora. Mas por que isso? Algum motivo tem. Tem ou não tem? Veja a experiência de Prescott. Vamos ler juntos aqui. Ó. Por muito tempo, eu tentei alcançar a vitória sobre o pecado. É diferente da gente aqui? Não. Mas falhei. É diferente da gente? Não. Desde então, aprendi a razão. Opa! Então temos uma esperança aí. Alguém que veio antes de nós. Você já viu aquela visão do caminho estreito? Pessoas que passaram antes no caminho, a trilha estava ensanguentada. Mas eles chegaram no final. Então eles souberam como chegar lá. Ele diz, desde então aprendi a razão. Mas qual é a razão, Prescott? Nós que estamos aqui em 2024, você escreveu isso mais ou menos em 1895. Eu preciso entender isso hoje. Vamos ler. Em vez de fazer a parte que Deus espera de mim e que eu posso fazer, eu estava tentando fazer a parte de Deus. O que Ele não espera que eu faça e eu não posso fazer. Primordialmente, minha parte não é ganhar a vitória, ou seja, conquistar a vitória, mas receber a vitória que já foi conquistada por mim por meio de Jesus Cristo. Amém. Isso é lindo demais. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Como traduzir isso no dia a dia? Quando eu li esse livro aqui, não tem como não chorar. Não tem como você ter uma experiência incrível ali na leitura. Qual o grande problema? Depois que eu conheci essas mensagens, eu me tornei um chorão. Nunca fui de chorar. Mas quando eu vejo Cristo da forma como Ele é comigo, mas eu choro. A única coisa que me faz chorar é isso aqui. Cristo. Mas agora, como traduzir isso no dia a dia? Porque quando você lê, é a coisa mais absurda de maravilhosa. Mas o problema é o dia a dia. O problema é o dia a dia. O problema não é agora. Vocês estão sentados aqui. Tem alguém pegando no pé de vocês? Não tem. Alguém está enchendo o seu saco, como a gente fala? Não. A melhor coisa, a coisa mais tranquila é ser cristão, aqui e agora. É ouvir essa mensagem e ver assim, gente, que coisa incrível. O problema não é agora. O problema é quando a gente sair daqui, que a gente voltar para a realidade, digamos assim, e a gente se defrontar com o nosso dia a dia. É quando vier aquele senso de dizer assim, você tem que ler a Bíblia. Não quero. Esse que é o problema. Então, o nosso problema, queridos, por isso que nós vamos ser bem diretos em todas as situações aqui. Por quê? Porque cada um de nós passa o mesmo problema. O mesmo. E qual é o problema? Simplesmente falhar em ter boas obras. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se todos aqui são adventistas, mas digamos que todos sejam adventistas aqui. E no juízo, tem uma pessoa aqui do lado esquerdo que nunca nem ouviu falar de Jesus. E do lado direito tem um adventista do sétimo dia que nasceu na igreja, os pais eram da igreja, os avós eram da igreja, todos da igreja. Todos. E ouviu mais de 5 milhões de mensagens. Quando Deus olhar no juízo, Deus vai ver as obras dos dois. Esse daqui, que nunca ouviu falar de Jesus, fez coisas terríveis, coisas que não pode nem falar. Como é que Deus vai classificar essa pessoa? Falhou em ter boas obras. Ponto. Quando Deus olhar para outra pessoa,
ele vai ver um adventista do sétimo dia, que os pais eram da igreja, que nasceu na igreja, que teve tudo para ser um mega cristão, digamos assim, mas falhou também. Como é que Deus vai dizer dessa pessoa? Falhou em ter boas obras. Falhou em ter boas obras, falhou em ter boas obras. Olha só, abra sua Bíblia no livro de Romanos agora, para a gente entender algumas coisas. E eu peço que vocês anotem esses versos que nós vamos falar, vamos encadear todos eles. Pela graça de Jesus, hoje é a tarde, queridos, que nós temos que sair daqui, levantar dessas cadeiras agora, dizendo, eu entendi qual é a minha parte. Amém. Porque as dúvidas que as pessoas mais têm, que você ouve no Brasil inteiro, é isso. O que eu tenho que fazer? E essa pergunta é velha, queridos. Se você for para João 6, você vai ver a mesma pergunta. João capítulo 6, Jesus fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí qual foi a pergunta? Como faremos para fazer as obras de Deus? Não mudou nada, queridos. Não há nada de novo debaixo do sol. Jesus já conhece essa pergunta há muito tempo. Mas aqui estamos aqui nessa tarde para que em nome de Jesus, agora a gente sabe entender isso aí. Veja só, Romanos. Imagine o seguinte, vamos ver a lógica do Espírito Santo no capítulo 1 de Romanos. Verso 1, vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ok. O qual antes prometeu, Romanos 1, verso 2 agora. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele começa aqui falando o seguinte, olha, o Evangelho é acerca de seu filho, que foi ressuscitado em poder. Tá. Agora, quando ele começa a falar do Evangelho, ele agora vai citar aqui, olha o verso 16. Olha o que ele vai dizer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele fala que ele não se envergonhava? Qual o contexto aqui que Paulo está falando? Essa é a primeira forma, a gente entende o contexto, entende quem está falando, qual o sentido, e depois eu vejo claramente Deus falando comigo, porque não foi só para os romanos estão mortos. Algum romano daquela época está vivo para ler essa carta? Mas você está vivo hoje para ler essa carta? Então quando você lê, Deus está falando com quem? Com você. Então veja só, por que ele não se envergonhava? Por que ele falou que não se envergonhava? Porque ali dentro daquele império, eles idolatravam milhares de deuses e o cristianismo não era bem visto. Então, para você pregar o evangelho naquela época, era muito difícil ali dentro. Mas ele diz, mas eu não me envergonho não, eu prego mesmo. Porque esse é o quê? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Agora veja, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí agora que ele fala que o justo vai viver da fé, olha só o que ele vai dizer no verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Você consegue ver o evangelho aqui nesse verso 18? Por que ele está falando aqui de evangelho e ele vem falar da ira de Deus? Vou te fazer uma pergunta a mais também. Qual a terceira mensagem angélica? Essa é a segunda. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da ira, que foi o quê? Foi misturado no carro sem mistura. Isso. E o que mais? Será atormentado por fogo e enxofre dentro dos anjos. Na presença de quem? E do cordeiro. Dos santos anjos e do Cordeiro. Quando a gente olha para essa mensagem, você vê claramente uma mensagem de juízo, sim ou não? Se você adorar a besta, você vai queimar no lago de fogo na presença do próprio Cordeiro. Aí quando você vai para o Espírito de Profecia, fala assim, ó, a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Peraí, você consegue enxergar a justificação pela fé nessa mensagem? Se você adorar a besta, você vai queimar na presença do Cordeiro. O Cordeiro vai estar lá e você vai estar queimando na frente dele. Você consegue enxergar a justiça de Cristo aí? Salvação do pecado nisso? Eu não vou entrar no mérito da terceira mensagem, a gente pode falar sobre isso depois. Eu vou trazer essa mesma lógica para esse verso aqui, o verso 18. Olha o que aqui diz. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ele acabou de dizer que não se envergonhava de pregar o evangelho, e a primeira coisa que ele vai falar quando ele começa a falar do evangelho é: a ira de Deus se manifesta do céu. Como eu vejo Cristo e o amor de Cristo aqui nesse verso 18? Preste atenção, leia de novo o verso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda... Primeiro ponto. O verso não diz, isso aqui tem que ficar claro, o verso não diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra os homens. Olha a diferença. Uma coisa é a ira de Deus se manifestar contra os homens. Outra coisa é a ira de Deus se manifestar contra quem? Contra a impiedade. O que isso significa? Deus não quer derramar a ira dele sobre os homens. Deus não quer fazer isso. Ele derrama a ira sobre a impiedade. Por isso que ele clama: saia da impiedade, largue essa vida de pecado, porque eu não quero. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 diz assim: porque nós não fomos destinados para a ira. Não é essa a vontade de Deus. Então sobre o céu se revela a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça. O que é injustiça? 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é... Mas se você for para 1 João capítulo 5, verso 17, diz assim: toda injustiça é pecado. Então pecado é injustiça. Injustiça, então, é pecado. Então quando a Bíblia fala que todo o céu, a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça, está dizendo que Deus se manifesta contra a transgressão da lei. E para lhe salvar, ele tem que tirar você de onde? Da transgressão da lei. Então, o evangelho, o que é o evangelho? As pessoas dizem assim: eu quero ser salvo. E a gente pensa que a salvação, ela só acontece se Deus me livrar do lago de fogo. A gente pensa que Deus fez tudo isso só para que a gente não fosse para o lago de fogo. E é por isso que muitas pessoas dizem: não, se você comete só alguns pecados, mas está lutando contra eles, você vai se salvar. Porque a gente pensa que salvação é do lago de fogo. Não, queridos. Quando o anjo Gabriel desce para anunciar para Maria qual era a missão do Messias, qual foi a frase de Gabriel? Você colocará o nome dele de Jesus. Porque ele fará o quê? Salvará o seu povo dos seus pecados. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então ele está dizendo: Jesus vai descer nessa terra, se fazer como um homem, para que as pessoas não transgridam mais a lei de Deus. Isso é o evangelho. Então a ira de Deus, ela se revela do céu contra a impiedade, contra a transgressão da lei. Isso sim é o evangelho. Mas olha só, então Deus no verso 18 está dizendo: meu filho, eu não quero derramar ira sobre você, eu quero derramar ira só sobre o pecado, mas eu quero tirar você do pecado. Amém. Para que a minha ira não caia sobre você. Verso 19, vamos ler agora. Agora que vem o X da questão. Por quê? Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando você vai lendo aqui, ele vai dando uma série de coisas que que práticas são essas que ele está falando? Olha o verso 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Peraí. Quando você lê isso aqui, Paulo escreveu para quem? Para os romanos.
Mas o povo que ia receber isso aqui, que ia olhar para isso aqui, eles eram o que naquela época? Judeus. Sim ou não? Eles eram judeus, muitos deles eram judeus, que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Agora pense só, muitos deles, inclusive Pedro, né? Você sabe que ele já era um cristão, mas você lembra daquele episódio em Gálatas, quando Pedro está entre os gentios, aí Paulo chega, e alguma comitiva chega, e ele, eita, os judeus estão chegando, deixa eu sair daqui. Por que ele fez isso? Por causa do preconceito judaico contra os gentios. Como Pedro sabia disso, ele falou, peraí, eles vão achar que eu estou me misturando aqui, deixa eu sair daqui. Agora imagine a mente de um judeu lendo isso aqui sobre as pessoas em geral, sobre os gentios. É isso mesmo, eles são isso tudo. São difamadores, injuriadores. Esse povo merece ser queimado. E era isso que os judeus queriam. Por que os judeus levantaram barreiras entre eles e os outros povos? Porque na mente deles os outros povos eram o quê? Pecadores, pessoas perdidas. Não sei se vocês já viram aquela história que até mesmo no sábado, eles faziam assim, ó. Eu guardo o sábado. Mas como vocês não guardam, vocês já estão perdidos, vocês são gentios, eles iam na porta de Jerusalém, entregavam o dinheiro para quem não guardava o sábado. Compra ali para mim. Porque você não guarda o sábado, você está perdido mesmo, então, se você comprar, não vai fazer diferença nenhuma para você. Você está perdido. Então imagine um judeu como esse lendo essa aqui. É isso mesmo, eles são tudo isso, olha. Malignos, cheios de malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda. É isso mesmo. Então ele começa o evangelho falando isso, a condição das pessoas. E o judeu, o homem natural, ele vai dizer, realmente no mundo está cheio de gente assim, ó. Aí vem o capítulo 2, olha o verso 1 agora. Portanto, olha a conclusão que ele chega. És inexcusável, ou seja, você não tem desculpa quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Olha que contraste. Ele mostra assim, ó, o mundo está cheio de gente assim, 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 assim. Portanto, o que naturalmente seria, eles estão perdidos? Aí imagine Deus fazendo assim, ó, olha lá aquele povo, eles são isso, 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 isso e isso. Por isso você está perdido. Que estranho. Então a palavra é para mim. Olha o que diz o verso 3. Tu, ó homem, assim como ele falou com Davi, ele fala com você também. Você é o homem. É o seu coração que Deus está falando. Deus não está falando do coração do outro. Seu coração é cheio de malícia, inveja, malignidade. O homem natural não aceita as coisas do espírito. Você já viu esse verso? O que significa? Você não vai aceitar isso. Se o seu coração for um coração natural, aqui agora de tarde, você não vai aceitar essa palavra para você. Porque o seu eu vai fazer uma barreira entre a palavra e ele próprio. Ele vai dizer, não, essa palavra não é para mim, porque eu não sou isso aqui não. E você naturalmente vai dizer que Deus é mentiroso. Porque se Deus olhou para o seu coração e falou, tem tudo isso aí dentro, você vai dizer, não, tem não, Senhor, porque eu sou um bom cristão. Aí você diz, não, Senhor, você deve estar se enganando aí, eu acho que o Senhor está enganado. Eu sei melhor do que o Senhor. O coração natural nunca vai aceitar isso, nunca vai aceitar essa palavra. Mas a primeira condição de aceitação diante de Deus é o reconhecimento do próprio estado. Então, Deus ele mostra a situação, e naturalmente quando você olha para essas práticas, você realmente vai olhar para o mundo e vai dizer, está cheio disso no mundo hoje. Não, queridos. O mundo que está se referindo aqui, ele cabe todo dentro do seu coração. Tudo. Está tudo aí dentro. Não falta nenhuma dessas palavras que está dita aqui. Está faltando aí dentro. Está tudo aí. Aí você diz, Senhor, mas como eu vou me salvar então? Então, agora você começa a entender por que ele estava tentando e não estava conseguindo. Estava começando pelo lado errado. Qual era o lado errado? Vou dar um exemplo muito claro aqui no contexto adventista para a gente entender. O adventista do sétimo dia, não tem esse adventista do sétimo dia que já foi a uma igreja e nunca ouviu sobre a reforma de saúde. Não tem isso. Eu acredito que nenhum de nós aqui é adventista e vai dizer assim, não, irmão, eu nunca ouvi falar para mim que não pode comer carne. Alguém aqui é adventista e nunca ouviu falar que não deve comer carne? Todos já ouviram. Tem algum adventista aqui que nunca ouviu falar que não deve tomar café? Não, todos já ouviram. Tem algum adventista aqui que já ouviu falar sobre o leite? Os malefícios do leite na saúde? Não. Todos já ouviram.
Mas qual é o problema? Algum adventista aqui já ouviu falar sobre o açúcar? Já. Algum adventista já ouviu falar... Eu não vou ficar falando muito não, para o discurso não ser muito duro. Mas vocês já ouviram falar de muitas coisas. Mas qual é o grande problema? É que eu ouço e é que eu me impacto. Vou parar. Não. Agora eu entendi. Vou me esforçar para parar. E aí você se esforça e vai. E para e tudo. Aí, naturalmente, você começa a olhar para o outro que não faz a reforma. Está perdido aquele ali. Aquele ali, misericórdia, só Deus na vida dele. O menino já ouviu tanta pregação, ó. Não muda nada. Só Deus, meu irmão. Aquela causa ali está perdida. E aí você começa a, dentro de você mesmo, criar uma justiça pelo que você faz. Pela sua performance espiritual. E você começa a criar um senso de justiça própria. E quando você lê Deus falando isso aqui, você realmente olha para aquelas pessoas e diz, são dignos de pena. Realmente. Mas eu não, porque esses dias parei de comer isso, parei de comer aquilo, então estou bem. Parei de fazer algumas coisas que eu fazia antes. Então estou melhor que fulano. Aí eu começo a me comparar com os outros. Ah, mas fulano também está na mensagem há muito tempo também aí, ó. Olha o que ele está fazendo. Por que isso? Você começou do lado errado. Você deu ênfase na mensagem correta, mas no momento errado. Você colocou as coisas fora do seu lugar. As lâmpadas do candelabro não estão corretas. Então, o que isso significa? Significa que para você chegar... Olha o que ele está dizendo. Minha parte não é ganhar a vitória. O que isso significa na prática? Significa que, não, você não foi chamado... Preste bem atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Você não foi chamado para se esforçar para conseguir a sua salvação, no sentido de você ter que tirar forças de lá de dentro, não está aguentando, mas você tem que conseguir. Nunca você foi chamado para isso. Foi isso que ele pensou que ele tinha que fazer. Ah, então não pode fazer isso? Não vou fazer. Não pode fazer aquilo? Também não vou fazer. Não pode? Não vou. E eu vou me esforçar para diariamente eu tentar. Aí o que acontece? Passa uma semana. Olha, Deus sabe que eu estou tentando, né? Mas hoje não dá. É assim, queridos. Esse é o seu esforço. E esse é o meu esforço. Nosso esforço, ele vai... É como se fosse um foguete. Dá aquele fogo assim... Vai, vou decolar. Quando começa a decolar no meio, ele cai. Esse é o meu esforço. Mas que esforço, então, Deus requer de mim, então? Porque... Se eu não consigo, qual é a minha parte para fazer? Olha o final ali, ó. Primordialmente, minha parte não é ganhar a vitória, mas receber a vitória que já foi conquistada por mim, por meio de Jesus Cristo. Amém. Como foi que ele fez isso? João capítulo 16, Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que muitos de nós não conseguimos ter bom ânimo, porque lá no fundo a gente pensa assim, peraí, o Senhor venceu, mas se eu não vencer, eu estou perdido. Então, eu sei que Jesus venceu, mas não me dá tanto ânimo assim, porque, peraí, ele venceu, mas eu tenho que vencer também. E se eu falhar? E se no meu caráter tiver uma mancha de pecado? Diga, irmão. Nós temos que ter muito cuidado nesse ponto aí, porque você acabou de falar. A gente não, por exemplo, tomar café, eu não devo tomar café, é proibido tomar café. Onde é que está escrito? Não tem lugar nenhum está escrito isso. Por que eu não tomo café? Por amor ao meu Senhor Jesus. Porque o café eu entendi que o café é uma coisa medicinal, então o que é medicinal não é alimento. É remédio, é para remediar, é por um período, de vez em quando. Entendeu? Então é isso. Quando eu entendo isso, então eu deixo de fazer não porque alguém falou que eu tenho que deixar de fazer, porque se eu não fizer eu vou para o inferno, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não condena nada. Ela mostra o caminho de Deus e de Satanás. E Deus me deu livre-arbítrio e eu sigo o que eu quero. Eu posso matar, posso roubar, posso tomar café, posso comer carne de porco, carne de boi. Eu só não posso ir para o céu. Pronto. Eu tenho que ter essa consciência. Então, por que eu não faço essas coisas? É porque o pastor disse que se eu fizer eu vou para o inferno? Não. Eu não faço porque eu tenho consciência. Eu entendo que a carne, a Bíblia não condena a carne. Ela diz que haverá um período em que eu vou ter que me abster dela, senão eu não vou ao céu. Pronto, então eu tenho conhecimento disso. Então eu vou me esforçar para deixar. Por que eu faço isso?
porque disseram para mim que se eu não deixar, eu estou perdido. É rápido. Eu estou me esforçando para não deixar por amor ao meu Jesus, porque é Ele que me mostra isso, que isso não serve para mim. Entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. Não é porque a igreja disse que eu tenho que deixar de fazer. Não, ninguém vai mandar eu deixar de fazer algo, eu faço o que eu quiser. Sim. Agora, nem tudo, o que São Paulo diz? Nem tudo convém fazer. Né? Sim. Eu vou só acrescentar um detalhe. Pode falar. Eu creio nisso. E minha linha tem que ser essa. Isso. Eu só vou acrescentar um detalhe na fala do Senhor. Isso é verdade. No contexto cristão em geral. Mas para o adventista do sétimo dia, se você for falar para um adventista do sétimo dia diretamente, eu não posso dizer para o adventista assim, ó, não está escrito em lugar nenhum. Porque está escrito. Se o adventista do sétimo dia, quando a pessoa se batiza, ela tem noção da igreja que ela está entrando, isso aqui precisa ficar bem claro. É muito comum hoje o adventista, ele traçar a linha divisória da igreja parecida com as demais. E a igreja não é igual. Detalhe, quando você se batiza, pelo menos deveria ser assim. Quando você se batiza, é perguntado para você, você crê no espírito de profecia? Me fizeram essa pergunta quando eu me batizei na igreja adventista. Eu não era adventista. Não nasci em um adventista, não tive referência a nenhum adventista. Me perguntaram o seguinte, você crê no espírito de profecia? Eu disse, creio. E esse foi uma das coisas que eu precisava crer para me batizar. Hoje, para muitas pessoas que não conhecem isso é um absurdo. Mas, para o adventista do sétimo dia, quando ele abre um livro, que para mim foi um dos mais chocantes, quando eu li sendo um adolescente, ninguém estava me dizendo para ler. Eu entendi que essa igreja tinha um espírito de profecia. E foi isso que me fez ir para a igreja adventista. Eu falei, tá, deixa eu ler esse livro aqui. Conselhos sobre regime alimentar. E quando eu entrei nessa igreja aqui, eu li Conselhos sobre regime alimentar e eu vi o que está escrito ali, que não devo comer carne, eu não devo tomar café, eu não devo usar leite, ovos, manteiga. Eu disse, o quê? Isso é difícil demais. Meus biscoitos que eu amo, meu Nescau. Querido, você não tem ideia, eu era bem mais cheio assim, porque eu não gostava de me exercitar, e eu gostava de comer essas coisas. Mas eu vi que estava escrito que eu não deveria comer essas coisas. Aí entra uma segunda questão. Ou eu creio, ou eu não creio. É simplesmente isso. O adventista do sétimo dia, ele não pode dizer para as pessoas que não existe esse lugar nenhum, porque está escrito. A questão é, eu creio que Deus levantou essa mulher para escrever isso? Pronto. Se eu disser que não, tudo bem. Agora, se eu disser, aqui é o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia, Apocalipse 9:10. Então, ninguém vai me falar para mim de Ellen White, nada disso. Quando me perguntaram, quando eu entrei nessa igreja, e me perguntaram assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não costumo contar essas coisas. Mas quando me perguntaram sobre Ellen White, você só ouve falar, quando você é de outra igreja, um dos motivos que chama a igreja de seita, eu estou só abrindo um parênteses aqui para a gente voltar. Um dos motivos que chama a igreja adventista de seita é porque eles creem em Ellen White, que Ellen White foi levantada pelo Senhor. Quando eu nem sabia o que era Ellen White, essas coisas assim, me perguntaram. Eu queria me batizar, mas o contexto depois eu digo para vocês, em outro momento. Eu só queria me batizar na igreja porque eu li a Bíblia e eu vi que o sábado deveria ser guardado e que a igreja de Deus, em Apocalipse 14, tinha 2 distintivos. Eles guardavam os mandamentos de Deus e tinham o Espírito de Profecia. Aí eu fui pesquisar na internet o que era o Espírito de Profecia. E eu vi que existia uma igreja que guardava os mandamentos e que tinha o Espírito de Profecia, que eles diziam que foi manifestado no ministério de Ellen White. Eu falei assim, tá, Ellen White. Naturalmente, você só ouve falar mal dela. Então, quando eu cheguei para me batizar, mesmo sem conhecer nada, eu falei assim, ó, eu quero me batizar aqui nessa igreja. Porque eu entendi que essa é a igreja da profecia. Estudando Apocalipse na outra igreja que eu estava. Falei, peraí, mas ninguém faz isso aqui. Que igreja que faz isso? Ah, tem uma igreja que faz isso, a igreja adventista. Eu não conhecia a igreja adventista. E aí eu fui, pedi para me batizar. Quando a mulher, no dia do meu... Eu queria chegar, sentar e me batizar no mesmo dia. Mas a mulher falou assim, não, meu filho, você não pode fazer isso. Porque você tem algumas coisas que você precisa aprender antes. Eu falei, então me explique. Aí ela falou assim, você sabe o que é o Espírito de Profecia? Eu falei, sei. Na minha igreja tem isso. Aí eu falei assim, o Espírito de Profecia é quando você está na igreja e o irmão recebe uma revelação e ele conta alguma coisa da sua vida. Desce o Espírito de Profecia sobre ele. Ela falou, não, meu filho, não é isso não. Isso não é o Espírito de Profecia, não. Eu falei, então o que é o Espírito de Profecia? Aí ela falou assim, o Espírito de Profecia, aí me deram o primeiro livro que eu vi na minha vida, História da Redenção. Primeiro livro.
Aí eu comecei a ler, né? Vi aquelas coisas ali e falei, rapaz, que coisa incrível. Como assim? Ela tem todos esses detalhes, como se fossem bastidores. Falei, aí um dos primeiros livros que eu li foi Conselho sobre Regime Alimentar. E estava lá. Não pode isso, não pode aquilo, tal, tal. Por quê? Aí ela dava um motivo. Capítulo 2, regime e espiritualidade. Existem certos alimentos. Preste bem atenção nisso. Ou crê ou não crê. Mas está escrito assim, ó. Quando você se alimenta com essas coisas, dentro do seu cérebro, há lugares ali dentro que Deus quer se comunicar com você e o cérebro é o único lugar que Deus pode se comunicar diretamente com o ser humano. E esses alimentos, eles transtornam o seu cérebro. Eles embotam o seu cérebro. De forma que quando Deus manda a palavra ali para você, você não discerne, porque você está com a mente embotada. Isso é seríssimo. Muitas vezes a gente tenta fugir disso, mas isso é uma verdade. E se nós cremos nisso, isso é verdade. Nossa mente, para estar pronta nesses últimos dias, um dos requisitos de Deus é que a nossa mente esteja limpa para receber o selo do Deus vivo. E o Senhor falou, esses alimentos vão embotar sua mente não vai ficar limpa. Então, é como o Senhor falou, eu tenho que ter a mente limpa por amor a Jesus. Mas aí que tá. Por que eu perguntei assim, alguém aqui já ouviu? Porque a gente ouve essas coisas, mas naturalmente o eu pode até aceitar. Alguns rejeitam de imediato. Outros aceitam, mas quando vai para a prática, aí vê o problema. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. O que eu vou fazer então? Aí eu começo, daqui a pouco, estou caindo de novo. Então, isso foi o que Prescott viveu. Ele viveu isso, ele tentou, eu estou tentando, mas eu estou vendo que não está dando certo. E aí o que o mundo evangélico, na verdade sim, o mundo cristão em geral, eles vão dizer, tá tudo bem. Essa é a caminhada cristã, altos e baixos. É essa a caminhada cristã? O cristão deve ser semelhante a quem? Cristo. Você olha para a vida de Cristo e você vê Cristo caindo, levantando. Cristo na hora fala assim, não, eu não vou comer esses pães de diabo. Aí o diabo chega no outro dia, manda aquelas pedras e fala, tá bom, deixa eu transformar a pedra em pão. Você vê isso na vida de Jesus? Jesus era constante. Jesus era firme com Deus hoje, amanhã Jesus era firme também. Você não vê Jesus volúvel. Hoje eu não estou afim de ler a Bíblia, não estou afim de orar, não estou afim de buscar o Pai. Se Jesus fizesse isso por um dia, Satanás teria vencido ele. Qual era a força de Jesus que ele mantinha durante todo o seu dia? A comunhão com o Pai. E às vezes o que a gente quer fazer? A gente começa a conhecer essas reformas, reforma de saúde, reforma disso, reforma daquilo, e a gente quer tentar por nós mesmos. Eu vou me esforçar para fazer. Eu vou fazer. Quando na verdade você não está sendo chamado para conquistar essa vitória. Jesus já venceu o apetite por você. Amém. Só que agora você precisa fazer uma transação. É como se fosse assim, ó. Tá tudo lá, a vitória tá lá. Mas você fica vindo de longe. Como é que eu trago para mim? Eu quero essa vitória, mas não sei como chegar lá. Como que eu faço isso? Sabe como? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém dissesse assim, ó. Você precisa ter a mente de Cristo. Você pode chegar em Cristo hoje, lá no céu, e dizer assim, Jesus, eu li aqui que eu tenho que ter sua mente. O senhor pode abrir sua cabeça e me dar seu cérebro, por favor? Posso fazer isso? Não. Só existe uma forma disso ser feito. Como é isso? Abre Efésios capítulo 3. E você vai começar a perceber onde reside o poder, queridos. E nós vamos começar a entender o que é o esforço de verdade. Veja só. Como, Senhor? Como é que eu vou passar de ser uma pessoa que se estressa facilmente? Como que eu vou deixar de ser uma pessoa que fala mal dos outros? Como que eu vou deixar isso da noite para o dia? Senhor, onde está esse poder, Senhor? Eu quero ser como Cristo, mas eu não consigo. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Todos acharam? Olha só. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos parar nesse verso aqui. Qual era a oração de Paulo pelos Efésios? Para que, segundo as riquezas de Cristo, segundo as riquezas da sua glória, você seja fortalecido com poder, mediante o quê? Pelo Espírito. O Espírito Santo precisa entrar em você. Porque quando o Espírito Santo entrar em você, naturalmente, o verso 17 diz assim, ó. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vou parar aqui.
Então a primeira coisa que você precisa urgentemente, por isso que Jesus falou, quem não nascer da água e do Espírito. A primeira coisa, quando você nasce no reino de Deus, você precisa do Espírito. Porque é Ele quem traz Cristo ao seu coração. Não tem como você abrir a cabeça de Cristo, pegar a mente dele e botar na sua. Para receber a mente de Cristo, você precisa dele por inteiro. E ele, por inteiro, é trazido ao seu coração pelo Espírito Santo. Então, quando você lê um livro chamado Conselho sobre Regime Alimentar, ou qualquer outro desses livros, você não tem que sair dali e dizer, eu preciso me esforçar, vou me esforçar para não fazer. Não, você tem que ler e dizer assim, ó, Senhor, eu preciso do Espírito, porque por mim mesmo eu nunca vou fazer essas coisas. Então, quem faz a operação da força do seu poder no coração do ser humano é o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, você vê que havia trevas, mas nas trevas quem estava lá? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que foi que Deus disse? Mas olha o que ele fala sobre o seu coração. Abra 2 Coríntios capítulo 4, por favor. 2 Coríntios 4, 6, diz assim, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele está se referindo a Gênesis 1. O que ele fez? É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, o mesmo Deus que em Gênesis 1 falou haja luz no passado e o Espírito estava lá, é o mesmo Deus que pelo Espírito em seu coração fala haja luz e a luz é Cristo. O que isso significa? Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Se eu não for uma pessoa cheia do Espírito, eu não posso fazer nada. O meu esforço vai ser só para a minha própria perdição. Aí quando a gente começa a perceber isso, que o Espírito Santo precisa tomar posse da minha vida, de forma que eu não posso ter mais os mesmos pensamentos de antes. Qual é o pensamento do homem natural? O homem natural, vamos pensar em 2024, não voltar lá para trás não. O que o homem natural pensa aqui hoje? O que a mente carnal pensa? A mente carnal pensa em futebol. Pensa ou não pensa? Pensa em futebol. A mente carnal, ela pensa em ganhar dinheiro. Pensa ou não pensa em ganhar dinheiro? Pensa. A mente carnal, ela vai pensar em construir coisas e construir castelos e muralhas e tudo isso. Pensa ou não pensa? Pensa. Essa é a mente do homem natural, que cada um de nós tem. A mente natural, ela se preocupa no amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer. Mas a mente de Cristo, a primeira coisa que ela se preocupa é o reino de Deus e a sua justiça. Porque essa mente sabe que todas essas coisas serão acrescentadas. E agora veja o que é que ele diz. Então ele diz assim, ó, ele resplandeceu no seu coração. Não está no futuro, queridos. A primeira coisa que nós temos que aprender é crer na Bíblia. Aqui não está dizendo assim, ó, Deus vai resplandecer. Ele disse, ele já resplandeceu. Então você precisa crer que isso é verdade, porque você vai olhar para a sua experiência própria e dizer, isso não é verdade, Senhor. Mas Deus está dizendo, meu filho, isso é verdade. E quando você crê que isso é verdade, aquilo que está escrito passa a ser verdade dentro de você. Sabe por que muitas vezes a gente não vê isso? Sabe por que a gente não consegue enxergar que Cristo já resplandeceu no nosso coração? Porque a gente não acredita. E por não acreditar, como é a fé que traz as coisas à existência, aquilo não é trazido à existência. E o seu coração continua sendo mal, porque você não crê que Deus disse, olha, eu já resplandeci aí dentro. Não, peraí. Isso não é verdade ainda. Quando Deus fala assim, já estou crucificado com Cristo, não, Senhor. Um dia eu vou ser crucificado, hoje não. Precisamos parar de chamar Deus de mentiroso. Porque se Deus falou, isso é verdade. Então, Jesus Cristo venceu o apetite. E quando você busca diariamente a palavra de Deus, quando você tem vida de oração, quando você tem verdadeiramente comunhão com o Espírito, Ele traz Jesus para dentro de você. E nessa comunhão, aquilo que Ele é, como Ele agora vai habitar dentro de você, você vai ser como Ele. Amém. Você não vai precisar se esforçar para dizer assim, Jesus chegou lá em cima, eu tenho que galgar para chegar lá. Ele está dizendo, não, meu filho, calma. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na minha carne há 2000 anos atrás, agora na sua carne. É isso? Então eu preciso, por isso que ele diz, eu preciso receber essa vitória que já foi conquistada por mim. Aí sim eu vou ser obediente a tudo,
Deus vai falar A, assim você vai dizer, não, esse A não é bem assim, eu não quero nem saber. Deus falou A, eu vou viver A. Deus falou B, mas será que na minha vida vai ser legal eu viver isso aqui? Não quero saber. Eu só quero ser obediente. Eu só quero primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Exato. Lembra de ontem quando o Aldair falou? Daniel. A profecia dizia, bota a cara na janela. Peraí. Não. Eu vou morrer. Não quero saber. Era Daniel ali? Era Cristo em Daniel. Era Cristo na fornalha. Era Cristo em tudo. Era Cristo dizendo para o rei, não, me dê só legume e água. Era Cristo. Era Cristo. Então, quando você olha para a vida desses homens, não pense que ele foi um homem extraordinário que viveu coisas que a gente não pode viver. Porque em todas essas pessoas era Cristo ali dentro. Ali eram manifestações físicas claras de Deus dizendo para você assim, ó, olha o que eu fiz com Daniel. É isso que eu vou fazer com você. Não olhe para esses homens como sendo, eles tinham dotes naturais, capacidades, intelecto, nada disso. Era Cristo ali o tempo todo. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, sobre a luta, né? Então ele vai dizer, olha, eu não preciso conquistar nada, eu preciso receber. E como é que eu recebo isso? Como é que eu me torno obediente? Quando Cristo verdadeiramente vive em mim, pela minha comunhão com Ele. E ele diz, por muito tempo, na verdade, deixa eu ler aqui, ó, mas você pode perguntar, a Bíblia não fala sobre soldados, guerras e luta? Sim, certamente fala. Não somos instruídos a nos esforçar para entrar? O reino do céu não é tomado por esforço? Então, peraí, eu não tenho que lutar? Sim, querido, você tem que lutar. Mas que luta você tem lutado? Porque até agora você já percebeu em sua própria experiência pessoal que essa luta que você está lutando não está dando certo. Então tem alguma outra luta que você precisa lutar. Veja o que ele diz. Bem, então o que isso significa? Apenas isso. Devemos ter certeza pelo que estamos lutando e pelo que devemos nos esforçar. Aí ele vai dizer agora. Cristo, como homem, lutou a batalha da vida e venceu. Como meu representante pessoal, ele conquistou essa vitória para mim. E assim, sua palavra para mim é, tenha bom ânimo, meu filho. Eu venci o mundo. Posso, portanto, dizer com profunda gratidão, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Minha dificuldade estava relacionada ao fato de que eu não estava atento ao fato de que a vitória é um dom, um presente. Não consigo viver isso. Meu filho, você vai receber isso de presente. Não é algo que você vai ter que se esforçar um tempão, porque se você tivesse vivo há 2000 anos atrás, e dali de onde Jesus foi crucificado até hoje, tentar se esforçar por você mesmo, 2000 anos depois você diz assim, estou na luta ainda. Então não é essa luta que você tem que lutar. Porque nós não temos mais 2000 anos. Temos muito menos tempo. E ele vai dizer assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no final ele diz assim, ó, vamos ler daqui, ó. Minha dificuldade estava relacionada ao fato de que eu não estava atento ao fato de que a vitória é um dom já conquistado e pronto para ser concedido a todos que estiverem dispostos a recebê-lo. Assumi a responsabilidade, ou seja, eu chamei a responsabilidade para mim, de tentar conquistar o que ele já havia conquistado para mim. Isso me levou ao fracasso. Jesus venceu o apetite, eu também vou vencer. Pode deixar, Senhor. Deixa lá que é com a gente. O Senhor já disse como é que faz, agora a gente vai fazer. Igualzinho o povo no deserto. Igualzinho. Tudo que o Senhor falou, faremos. O Senhor já disse como é, a gente já está sabendo mais ou menos como é. Deixa com a gente agora que a gente faz. E isso só leva ao fracasso. É por isso que eu passo bem minha vida cristã, estou aqui tranquilo, tal, estou aqui bonito, vivendo minha vida cristã. Quando vê uma situação do nada que eu não esperava, eu já reajo com aquela ira. Aí depois que eu reajo com aquela ira, que eu não gostei que aquela pessoa fez isso, mas também fulano também é demais. Foi até pouco. Senhor, me perdoe, Senhor, mas se fulano não tivesse feito aquilo, Senhor, eu teria vivido. Quer dizer, é uma vida de vitória condicional. Se o vento estiver no mesmo sentido, meu barco vai ali, na vitória. Quando o vento é contrário, tchau. Não pode ser assim, queridos. Então, ele chegou nesse fracasso. E muitos de nós estamos sendo fracassados espiritualmente. Essa é a nossa realidade. Porém, nos é dado uma nova possibilidade em Cristo Jesus. Eu quero mostrar isso para vocês. Olha esse texto. Essa vitória
é inseparável de Cristo em si. E quando eu aprendi, olha só, quando eu aprendi a receber Cristo como minha vitória por meio da união com Ele, entrei em uma nova experiência. Peraí. Olha para a vida de Jesus. Jesus, ele fala assim, ó, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus está dizendo, olha, você fica pensando que você acha que eu que estou fazendo tudo isso? Você acha que é eu mesmo que estou aqui me esforçando para fazer tudo isso? Não, muito pelo contrário, minha parte é me esvaziar e o Pai opera tudo. Então, de manhã cedinho estava Jesus ali, ó, buscando o Pai. Jesus tinha a Bíblia na cabeça, pelo senso da dependência. Então, por essa busca incessante, o Pai vivia nele o tempo todo, e era o Pai fazendo. Agora é a mesma coisa, queridos. Não vai ser mais eu tentando. Meu esforço agora vai ser direcionado para manter a união com Jesus. Porque tudo que Jesus revelou pela palavra e também pelo Espírito de profecia, eu viverei, porque é Ele vivendo em mim. É isso, agora ele entendeu. Agora acabou o fracasso. Cristo nunca fracassa. Eu fracasso, mas Cristo não. Amém. Queridos, então, a minha nova experiência vai se passar quando eu for uma pessoa cheia de Cristo. Aí ele diz, não quero dizer que não tive conflitos ou que não cometi erros. Muito pelo contrário. Mas meus conflitos ocorreram. Olha só. Ele diz, não, mas eu entendi. Mas depois que eu entendi, eu ainda caí. Aí eu falei, peraí, mas eu entendi a mensagem. Por que eu estou caindo? Olha o que ele vai dizer. Mas meus conflitos ocorreram quando o quê? Quando influências foram exercidas sobre mim para me induzir a perder a minha confiança em Cristo como meu salvador pessoal e me separar dele. Aí ele caiu em pecado. Sabe o que isso significa? Eu tenho muita coisa para fazer. Meu trabalho está me demandando muita coisa. Passo dia, passo horas. Tenho que resolver muita coisa. Olha, hoje eu só fiz meu devocional, que eu faço normalmente e tal. Mas muita coisa para fazer e tal. É nesse momento que o inimigo está vendo. Ele vê você cheio de coisa. Se você for ler Testemunhos para Ministros, capítulo 66, você vai ver ali a fala do próprio... Depois leia, não vou citar aqui não. Você vai ver a fala do próprio Lúcifer ali. O que é que ele fala sobre o povo de Deus nos últimos dias? Ele diz assim, ó, vamos encher eles de coisas. Encher eles de terras, de trabalho, de tal, de dinheiro, para que eles fixem o olhar deles aqui. E não tenham tempo para essas coisas. Então Satanás diz, olha, enche eles de coisa para fazer. Enche. Para não terem tempo. Então, quando ele se afastava de Jesus para fazer as coisas do cotidiano e deixava Jesus para trás, ele caía. Aí ele diz, meus erros foram cometidos quando eu permiti que algo se interpusesse entre mim e ele, impedindo-me de olhar para seu bendito rosto com o olhar da fé. Quando fixo meus olhos no inimigo, nas dificuldades, em mim mesmo e em meus fracassos passados, perco o ânimo e falho em receber a vitória. Portanto, olhando para Jesus é o meu lema. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Esse é o nosso lema. Não é simplesmente ouvir o que eu tenho que fazer e me esforçar para fazer. Eu preciso me esforçar para não impedir Jesus de fazer aquilo. Então eu serei obediente a tudo. Deus vai falar um mínimo de uma letra e essa pessoa vai viver. Porque ela vai estar em acordo com toda a palavra que procede da boca de Deus. O combate que eu devo travar é o bom combate da fé, mas as armas dessa guerra não são carnais. Não acredito em mim mesmo e, portanto, não tenho confiança em meu próprio poder para vencer o mal. Ouço ele me dizendo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e assim entrego todo o meu ser para estar sob o controle dele, permitindo que ele opere em mim tanto o querer como o realizar. E quando ajo com base na fé de que ele fará isso de forma vitoriosa, ele não me decepciona. Talvez você esteja hoje passando por um problema de caráter. Por exemplo, você pode ser uma pessoa irascível, ou uma pessoa invejosa, ou uma pessoa orgulhosa. Você não aguenta que ouvir nada contrário à sua vontade, ou nada contra você, que você lá dentro já começa aquele fogo a crescer para querer rebater na mesma moeda. Eu quero te dizer uma coisa. Cristo não é assim. E sabe por que você não disse amém? Porque provavelmente você ouviu isso como uma condenação. Mas eu vou dizer de novo. Em você, Cristo não é assim. Amém. Percebeu como mudou? Quando a gente olha Cristo fora de mim e digo, ele não é assim, estou perdido, porque eu sou assim.
Mas ele não está fora, ele está dentro. E se você permanecer crendo que ele está dentro, ele realmente vai estar dentro. Exatamente. Isso significa que eu ofereço... Olha só o que ele vai dizer agora. Quando ajo com base na fé de que ele fará isso de forma vitoriosa, ele não me decepciona. Vivendo sua vida de vitória em mim, ele me concede a vitória. Isso significa que eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, que não devo escolher conscientemente o caminho da desobediência e que não consentirei em nenhum pecado conhecido. Aqui está a minha parte. Além de eu ter que buscar diariamente, vai ter coisas que de fato eu sei que eu não posso fazer. E vai ter coisas, queridos, que Deus não se propõe a fazer por você. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você sabe que diariamente você tem que ler a Bíblia, sim ou não? Você sabe que você precisa dessa palavra porque é ela que vai trazer Cristo para você. O Espírito Santo vai usar isso para trazer você. Mas você acha que Deus vai chegar para você, chutar você e dizer assim, levanta isso aí agora? Não vai. Quem é que vai ter que sentar na cadeira? Você. Deus vai lhe dar os meios, vai lhe dar saúde, vai lhe dar um conforto, vai lhe dar um lar. Mas quem é que vai sentar na cadeira para ler? Quem é que vai tomar a decisão de fazer isso? Eu. Você entende então qual é o seu ponto? Você precisa decidir. Amém. Você precisa decidir, permitir Jesus fazer. Amém. Porque quando você diz, Senhor, eu não quero ler, mas eu entendo que eu tenho que ler. Então, contra minha inclinação, meu gosto, minha própria vontade, eu vou sentar para ler. E aí o que, é que Jesus vai fazer? Ele vai operar em seu coração. De forma que aquilo que você não gostava, você passa a gostar. Porque ele está operando dentro de você. Aí você entende um verso que, olha como fica mais claro isso aqui. Veja só, Efésios capítulo 2. Olha como fica mais claro. Versos 8, 9 e 10. Vou pedir para alguém ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tá. Primeira coisa. Você lembra aquele verso que diz assim? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando ele fala assim, operai, ele está falando para quem? Para mim. Meu filho, opere sua salvação com temor e tremor. Mas depois que ele diz para eu fazer, aí ele diz, porque é Deus quem opera em vós. O que isso significa? Olha, tem coisas que realmente você vai precisar fazer. Tem coisas que Deus não vai poder forçar você a fazer. Mas até nisso que você começar a fazer, quem é que está operando por trás? Deus. Até no fato de você levantar para sentar para ler a Bíblia, você tomou uma decisão. Mas quem operou isso em você? Deus. Então você tem algum mérito nisso? Nenhum. Eu posso chegar e dizer, eu sou um bom cristão. Nunca. Tudo que há de bom em um ser humano, tudo vem do alto. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não muda nem há sombra de variação nele. Vem do alto. Não tem uma coisa boa dentro do ser humano, que é dele mesmo. Ah, fulano nasceu com essa predisposição. Nada. É graça de Cristo naquela pessoa. Então, quando a gente olha isso, então a gente começa a perceber, não vem das obras para que ninguém se glorie. Dizer, rapaz, eu faço isso, você não faz nada. O que você faz é Deus operando dentro de você, não são suas capacidades intelectuais. Cristo. Amém. Tudo é Ele. Percebe então? Então, para você conseguir fazer o que você não está conseguindo hoje, só tem uma resposta. É Cristo que faz. Ou seja, Ele tem que estar, você só tem que garantir de permitir Ele viver dentro de você. Vocês estão começando a divisar a coisa? Está ficando mais claro agora? Agora veja só. A lei me declara culpado e eu devo admitir que o veredito é justo. A pena é a morte e a justiça a exige. Todo súdito que em tempos de guerra trai seu soberano, e é isso que eu fiz, é um traidor e digno de morte. Mas ele morreu por mim e aceito sua morte como minha morte. E digo à lei, eu paguei a pena no Calvário, quando Jesus morreu em meu lugar. E sou absolvido. Assim, encontro paz e descanso em Jesus. Jesus me amou e morreu por mim. Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e agora vive como meu salvador pessoal. Nele eu tenho redenção, inclusive perdão dos meus pecados.
Com Ele tenho comunhão dia após dia. Agora ele entendeu a mensagem. Com Ele tenho comunhão dia após dia, pois vivo com Ele e ando com Ele. Reconheço sua presença comigo e dependo dele para me manter longe de fazer algo contrário à sua bendita vontade. Eu me entreguei a ele, aceitei definitivamente sua vontade em todas as coisas e ele cumpre suas promessas para mim. Na alegria e no conforto do seu amor, sigo em frente dia após dia. Antes era eu lendo aquilo e me sentindo condenado porque eu não tinha como fazer. Agora eu leio e digo, Senhor, eu confio em Ti para que o Senhor faça isso em mim. E eu não fico só falando isso, eu mantenho essa comunhão durante todos os momentos do meu dia, para que nenhum pensamento seja meu pensamento. É disso que a gente precisa, urgentemente, queridos. Nós não precisamos mais de tanta teoria. Precisamos do Cristo vivo em nosso coração. É aí que ele começou a entender, é aí que ele começou a ter vitórias espirituais. E aí ele diz, ó, isso é o que eu quero dizer quando ele me salva. Eu ainda não cheguei ao céu. E isso depende da minha escolha diária. O fato de você ter feito ontem uma coisa boa, vivido com Cristo ontem, não quer dizer mais nada amanhã. Como foi que Deus ilustrou isso para os israelitas? Se eles comessem 50 milhões de manás em um dia e não saíssem para buscar no outro, e ficasse a semana, já comi muito maná, essa semana eu não vou buscar maná não. O que aconteceria com eles? Padeceriam de fome. Então o que Deus ensinou no maná? O pão que desceu do céu deve ser comido diariamente. Então agora abre João capítulo 6, que você vai ver isso ilustrado de forma ainda mais clara nessa mensagem. Veja só, João capítulo 6, querido, isso é muito maravilhoso. João capítulo 6, vamos ler aqui. Vamos ver o que Jesus fala e veja como fica mais fácil de entender. E veja que essa mensagem está aí há 2000 anos. E Deus tem sido misericordioso em revelar de forma mais clara para a gente agora. João capítulo 6 diz assim, ó. Capítulo 6, verso 53. João 6,53 diz assim, ó. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Peraí, o que é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus? Alguns judeus naquela época, quando Jesus falou isso, eles entenderam o que Jesus estava falando. Mas só para tentar colocar o povo contra ele, aí eles falaram, como pode este homem dar a comer a nós a sua carne e beber o seu sangue? Mas eles sabiam o que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Mas para não deixar dúvidas, Jesus foi e disse o que é que ele estava dizendo com isso aí. Olha o que é que ele diz agora na continuação. João capítulo 6. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora, olha a resposta de Jesus para a gente saber a resposta do que ele quis dizer com comer a sua carne. Verso 63. Você reparou que ele disse, se você não comer a minha carne, você não vai ter vida. Ele falou vida. O que é essa vida? Onde está essa vida? Verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e... Entendeu? Ele está dizendo, se você não comer a palavra, se a palavra não for algo aqui, ó, que você sabe responder prontamente a pessoa que lhe perguntar, você não vai ter vida em você. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente decora textos e textos de filmes antigos que a gente assistiu, a gente sabe frases inteiras, partes inteiras, aí a pessoa pede para falar um verso bíblico, peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará. Como é mesmo? A gente faz isso muitas vezes. Por quê? A gente pode dizer, minha mente é fraca e tudo isso, tudo bem. Mas na verdade, queridos, o poder do Espírito Santo, existe uma promessa.
Ele te lembrará de todas as coisas. E Ele é o Espírito da verdade, então Ele vai te lembrar de tudo que está escrito. Mas como que você vai ter vida em você mesmo se você não está cheio da palavra de Deus? É impossível. Não tem como você viver a reforma de saúde se você não está cheio do Espírito. Não tem como você ser um verdadeiro cristão sem o Espírito. Não tem como você ter o Espírito se você não for cheio da palavra, porque o Espírito habita na palavra. Então Jesus está dizendo, você quer ter vida em você mesmo? Você quer viver a vida de Deus? Coma a minha carne, beba meu sangue. Se enche da minha palavra. Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Comer a palavra é verdadeiramente ter uma comunhão íntima e plena com a palavra. Jesus está dizendo, quando você for assim, você tem vida em você. Quando você for assim, cheio da palavra, você nunca mais vai manifestar aqueles traços naturais de caráter. Não vai mais. Porque no livro Desejado de Todas as Nações diz assim, ó, a palavra destrói a natureza carnal. Às vezes a pessoa tem problema com a carne, por exemplo, masturbação. É uma coisa que nos últimos dias Satanás tem feito pornografia para tudo. E a pessoa muitas vezes fala assim, eu preciso me livrar da masturbação, da pornografia, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou deixar o computador para fora, vou botar em um lugar onde todo mundo veja, e a pessoa tenta, não consigo. Você quer vencer isso? Se encha da palavra, porque a palavra vai destruir o seu desejo por essas coisas. Amém. Isso é maravilhoso, queridos. O meu coração enche de ouvir essas coisas. Queridos, o que nós estamos ouvindo aqui, queridos, nós nem deveríamos mais estar nessa terra. Se você for ler o livro Grande Conflito, você vai ver que Deus queria voltar em 1844. Nós já estamos aqui nessa terra há mais de 150 anos que a gente não deveria estar aqui mais. Pois é, 180. Ele queria voltar também em 1888, ele não voltou. E Deus quer, mais do que urgentemente, que a gente entenda essas coisas e a gente pare de dar desculpa. Não, Deus falou para eu ir para o campo. Não, mas peraí. Mas não é bem assim. Não, Deus falou, Senhor, eu não quero. Mas a tua palavra, eu vou me encher da tua palavra para o Senhor mudar o meu coração. Não quero parar de comer isso. Para mim é mais fácil pegar uma teologia para dizer que eu não preciso comer, para dizer que eu posso, do que eu dizer, Senhor, não quero, mas seja feita a tua vontade. Parar de assistir os filmes que eu gosto? Não, peraí, já é demais, né? Aquilo que eu gosto tanto, meu lazer? Não. Em vez de filme, você vai se encher da palavra. Aquilo que antes você passava 2 horas assistindo um jogo de futebol, você vai passar 2 horas para memorizar um capítulo da Bíblia. Amém. Uma vida completamente nova. Uma nova natureza. É isso que está prometido. Se você se encher da Bíblia, é isso que vai acontecer com você. Você não vai precisar de coisas externas. Ah, eu preciso, como é que eu vou vencer isso aqui? A resposta está aqui, ó. Se encha da palavra. Aí você vai ver o que é vitória de fato. Percebe? Então ele tentou por meios externos o tempo todo, nunca conseguiu. Até que ele entendeu que a força reside em Jesus. E Jesus está na palavra. E ao se encher da palavra, você está se enchendo do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, o que é que Efésios 3 fala? Cristo habita em seu coração pela fé. E se ele veio morar em seu coração pela fé, ele vem sem a mente dele ou ele vem com a mente dele? Então, quando ele mora em seu coração pela fé, o que é que acontece com você? Você recebe a mente de Cristo. Que boa notícia. Que boa notícia. Qual é a base da experiência cristã dele nova agora? Ele diz assim, ó, descobri que não é suficiente acreditar sobre Cristo. Devemos acreditar nele. Existe uma diferença aqui gigantesca entre você acreditar sobre Jesus e acreditar em Jesus. É diferente. O que é acreditar sobre Jesus? Eu creio que há 2.000 anos atrás veio um homem aqui nessa terra. O mundo está cheio de gente crendo nisso. Eu creio que teve um homem que realmente veio, que ele viveu aqui, deu bons ensinamentos, aconteceu, fez milagres, curou. Isso, queridos, é o que a mente natural consegue fazer. Acreditar que Jesus Cristo veio a essa terra. Outra coisa completamente diferente é acreditar na palavra que ele está dizendo. É completamente diferente. Você pode crer. O diabo crê ou não crê que Jesus Cristo esteve nessa terra? O diabo confessou que ele era quem? Exatamente. O
que ele diferencia do diabo se você só crê que Jesus Cristo veio a essa terra? Nada. Se você apenas crê que Jesus veio, mas não crê, não come a palavra de Jesus, você está na mesma situação de que um anjo caído qualquer. Não tem diferença nenhuma. A natureza continua sendo a mesma. Essa é a nossa natureza, queridos. O Espírito de Profecia fala que, ao Adão pecar, a natureza do homem se tornou amiga de Satanás. Esse é o seu eu natural, o seu coração natural. Amizade com Satanás. Somente Cristo pode quebrar isso e te dar uma vida inteiramente nova. O que acontece é que a gente quer viver uma vida cristã, meio Cristo, meio eu. E não pode ser assim. Ou é 100% Cristo, ou é 0% de Cristo. Deus não trabalha com 80% de Cristo. Quando Cristo veio a essa terra, ele veio metade, metade? Ele veio 100% ele. E quando ele vem ao seu coração, você acha que ele vai querer entrar só em 49% do seu coração? 82? 95? 97,99? Deixa só uns 2% para minhas coisas que eu gosto. Não. Ele quer tudo. Porque ele entregou tudo. E ele perdeu muito mais do que você. O que é que você vai perder se você se entregar tudo a Jesus? Você só vai perder seu coração maligno. E você que está disposto a perder esse coração maligno? É isso, queridos. Aí ele diz, a diferença pode parecer pequena, uma simples mudança de palavra, mas é vital. Posso acreditar sobre Cristo com minha mente, mas para ser salvo por Ele, devo acreditar nele com todo o meu coração. Tenho plena certeza de que o que Ele prometeu, Ele também é capaz de cumprir, e me entrego para que Ele realize em mim a boa obra que prometeu. Esta é a base da minha experiência cristã. Esse é o meu esforço. Eu preciso viver toda a palavra que sai da boca de Deus, mas eu não consigo. Senhor, então eu vou me apegar mais a Ti, Senhor. Eu vou me esforçar para cada dia ser um cristão cada vez mais cheio da palavra. Porque eu sendo cheio da palavra, eu receberei um poder que eu não tenho em mim mesmo. E esse poder está em Cristo. Jesus não vai pegar o poder dele e jogar para mim assim, toma aí, ó. Não, ele vai dizer, eu sou o poder. O poder me foi dado. Veja que ele está dizendo assim, o poder é meu. Está comigo, está em mim. E se eu estiver em você, você tem esse poder. Amém. O poder, queridos, não é algo abstrato. Eu quero tanto poder. O poder é uma pessoa. Precisa ser a pessoa de Jesus aqui e agora. Porque se não for Jesus aqui e agora, você vai falhar de novo. Quando falarem com você, você vai se estressar de novo. Aí você vai ficar desesperado, com medo. E o tempo vai passar e você vai ver a porta da graça quase se fechando. E vai dizer, vou me perder. E aí começa ansiedade, depressão. Mas na mente de Cristo não tem nada disso. A mente de Cristo ela é tranquila e Deus opera as obras dele o tempo todo. Então veja, o que nós estamos mostrando é Deus quer que as obras dele, que já foram preparadas para você desde a fundação do mundo, sejam manifestas em você. Ou seja, uma vida cheia das obras de Deus e não das minhas obras. Diga, minha irmã. Eu agradeço a Deus por estar aqui, porque você vários empregos para que eu não tivesse que mais preocupado. Tudo que você está falando exatamente para mim, por causa de ouvir. Não te agradeço. Louvado seja Deus. É Cristo, não sou eu. Veja só, ele diz assim, essa é a base da minha experiência cristã. Agora vê o texto que para mim é o principal dessa tarde. Queridos, tire foto desse texto. Escreva esse texto, memorize esse texto, porque esse texto resume tudo o que nós falamos agora de tarde. Olha o que ele diz. Meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Você entendeu aqui? O meu esforço não é para ficar fazendo as coisas por mim mesmo. É para não impedir Jesus de fazer. Aí ele diz, meu único medo é que de alguma forma eu perca minha comunhão pessoal com Ele, pois sei que enquanto isso for mantido plenamente, Ele cuidará do resto. Ele trabalhará em mim tanto querer como realizar. Se eu disser a Ele do fundo do meu coração, seja feita a tua vontade. Isso não é uma religião sentimental. Isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem. Mas já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Queridos, nós estamos esperando a chuva serôdia. E a chuva serôdia, o Espírito de Profecia fala que está nessa mensagem, na mensagem de 1888. Nós queremos ser cheios do Espírito, proclamar o Evangelho de uma forma que o mundo ouça, e eu quero muito ver isso. O Espírito de Profecia fala que milhares se converterão em um dia só. Mas veja só, por que Deus não pode fazer isso agora aqui, nesse exato momento? Porque talvez muitos que estamos aqui, nosso eu está vivo ainda. Agora imagine se você sai daqui e prega o Evangelho e milhares se convertem. Aí você olha para aquilo assim, rapaz, olha o que eu fiz. E você vai muitas vezes dar a glória para quem? Se eu me orgulho que eu parei de comer tal coisa, como é que eu não vou me orgulhar se eu fizer grandes maravilhas e sinais? Se eu não sou fiel no pouco, como que eu vou ser fiel no muito? Deus derrama um pouquinho, às vezes Deus dá uma medida pouca do Espírito Santo ali. Não que Ele queira fazer isso, mas por causa justamente da nossa falta de fé. E a gente já está se ufanando de coisas que a gente está fazendo. Imagine se Ele fazer o que Ele quer. O Espírito de Profecia fala que existe um reservatório de poder no céu. Deus está querendo descerrar isso. Ele está há muito tempo esperando isso. Mas você acha que Deus está ali, com a mão ali, gostando de ficar com a mão ali? Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o que Ele fez no Jordão, quando Jesus saiu do batismo, que Ele botou o joelho dele no chão, que Ele clamou, o que foi que a Bíblia diz? O que é que aconteceu? Deus rasgou o céu e o Espírito desceu. Você acha que Ele não quer fazer isso agora mesmo? Amém. Se Ele esteve disposto a ser tão rápido ali, para fazer quando Jesus clamou há 2000 anos atrás, você acha que agora Ele não está mais desejoso de fazer isso do que antes? Com certeza Ele está. Com certeza Ele está. E quem é que impede? Eu mesmo. Deus não pode me usar. Veja o que a Bíblia diz. Esse mesmo Prescott, em outro livro chamado A Promessa do Espírito Santo, ele fala que Deus não pode derramar o Espírito Santo sobre nós, sabe por quê? Porque se houver pecados em nós, pense só, Efésios 3,19 diz que nós podemos ter a plenitude de Deus. Mas Hebreus 12,29 fala que Deus é um fogo consumidor. Aí você está ali, em pecado, às vezes pecado conhecido, e aí você clama, Senhor, me batiza com o Espírito, porque você está pensando em ter o poder do Espírito e não a pessoa. Você quer realizar milagres, fazer maravilhas. Uau, apóstolo, discípulo. Mas você não quer a comunhão, o secreto. Não, eu quero o poder. Me dá o poder, Senhor, me dá o poder, me dá o poder. Aí o que acontece? Se Deus atender sua oração e disser assim, tá bom, meu filho, estou vendo que você quer muito, vou descer a plenitude sobre você. Você suportaria a glória do fogo consumidor? Você percebe que Deus é misericordioso não derramar o Espírito Santo na plenitude sobre nós? Só que Ele não queria isso. Ele quer derramar. Diga, meu amado. Irmão, se Ele fizesse isso agora, iria acontecer o que vai acontecer quando o Cristo manifestar em glória. Exatamente. Porque não é Jesus que vai eliminar os ímpios. São os pecados dos ímpios que vão ser eliminados pela glória de Deus. Você percebeu, meu irmão? No primeiro texto que a gente leu, ele fala assim, ó, do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade. Deus não está irado com homens. Ele se ira contra o pecado. Mas pelo fato do pecado estar no coração dos homens, quando a glória de Deus se manifesta, o que acontece com os homens? Eles morrem. Mas quando Jesus estiver dentro de você e a mente dele estiver habitando em você e não for mais você, mas Cristo em você, como ele prometeu, quando a glória de Deus descer e acontecer grandes coisas, você nunca vai dizer que foi por você mesmo, que foi pela sua consagração, que foi pelo tempo que você teve com Deus, que foi pelas suas realizações espirituais, porque você sempre esteve disposto a buscar a Deus. Você não vai dizer nada. Wagner, ele usa uma situação no livro dele que eu achei muito interessante. Imagina um mendigo, chega na porta de uma pessoa, fala assim, eu estou com muita fome, eu vou morrer, me dá um pedaço de pão. Aí ele estende a mão. Aí a pessoa chega e fala assim, tá, peraí. Dá 2 pães para ele, cheio de coisa. Aí ele sai da porta. Tá vendo aí? Eu que não levantasse minha mão para pegar aquele pão ali para ver se eu ia comer. Faz sentido isso? Ele trazer a glória para ele porque ele bateu na porta, pediu pão e levantou a mão. Eu que não fizesse isso. É a mesma coisa que a gente faz. Quando a gente diz assim, olha, eu fiz isso porque, rapaz, fez nada, você não fez nada. Você só levantou a mão.
E Cristo te deu tudo. Por isso que agora abra 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, na verdade. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ver aqui. Verso 3. Vamos fazer só um teste aqui. A gente vai receber uma bênção gigantesca agora. Vamos ler aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Você vai receber uma coisa que você nem imaginava quando você veio para esse congresso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se alguém chegasse para vocês aqui agora e falasse assim, olha, só pelo fato de você ter vindo aqui para esse congresso, aqui neste lugar, você acaba de receber R$1.000. Como é que você ficaria? Feliz. Mas, queridos, eu tenho algo melhor para dar para vocês agora. Não eu, mas Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que está escrito. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nem amém a gente deu? Amém. Aí você pergunta assim, peraí, eu vou falar amém? Já li isso aqui diversas vezes, meu amigo. Eu estou na igreja há 50 anos. Que bênção é essa? Na minha vida está pelo pleno conhecimento de Jesus. Aí você fala assim, peraí, meu irmão, que bênção é essa? Queridos, preste atenção. Quando Deus disse haja luz, o que foi que aconteceu? Agora imagine Jesus Cristo chegando na sua frente aqui agora. E Jesus está falando para você individualmente. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que é graça? Favor ilimitado, não tem limites. Aí ele diz, olha, graça já é algo bom. Favor ilimitado é maravilhoso. Mas agora, só em você estar lendo, eu digo para você, que seja multiplicado essa graça. Amém. Você percebeu a diferença de você ler e você ler entendendo o que você está lendo? Exatamente, queridos. Isso é a palavra do Deus vivo. Isso aqui é melhor do que tudo, queridos. Por isso que a Bíblia diz, o seu favor é melhor do que a vida. O favor é melhor do que a vida. Então, só o fato de vocês estarem sentados aqui e eu estar aqui em pé, lendo isso, a graça se multiplicou na sua vida agora, nesse momento. Amém. E a paz também foi multiplicada em seu coração. Amém. E se você permanecer crendo que isso é verdade, e que isso aqui não é teologia morta e fria, isso é verdade agora mesmo. Amém. Porque criação e redenção é o mesmo poder. Amém. Salmo capítulo 33, versos 6 a 9 diz, ele falou e logo se fez. Amém. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quero ficar limpo. E imediatamente ficou limpo. Nós precisamos aprender isso, queridos. Salvação é no tempo presente. Imagine que você chega para Deus hoje e fala assim, Senhor, eu tenho muitos problemas, Senhor, eu peco demais, eu tenho muitas situações. Deus fala, tá bom, obrigado por me buscar. Volta para lá e quando eu quiser, eu mando poder. Quando eu quiser, vai, sai. Deus faz isso? Não. Criação e redenção é o mesmo poder. Amém. Por isso a importância, queridos, da gente entender o poder dessa palavra e também nós precisamos entender a dependência dessa palavra. Sabe por quê? Porque vai ter coisas que você vai ler na Bíblia e você vai orar e vai pedir e você vai se deparar com a demora. E é aí que começa o problema. Senhor, mas eu estou orando há tanto tempo por isso. Mas você deve crer que Deus já criou aquilo, mas Ele não manifestou ainda. Isso é depender da palavra. Aí você entende João capítulo 11. Jesus em comunhão com Deus, lutando com Deus, em pensamento. Você não vê nada ali da oração de Jesus. Do nada Jesus fala assim, ó. Ele vai ressuscitar Lázaro e ele está na frente. Pense agora aí, Jesus como ser humano. Vamos pensar aqui. Jesus como homem, como eu e você. Lázaro está morto lá dentro. Tem um monte de judeu incrédulo aqui. Todo mundo aí, ó. Lá, o Messias lá, ó. O amigo dele morreu, não fez nada. Zombaria. Aí vem Jesus. Jesus entendendo que Jesus foi homem, como eu e você. Aí Jesus olha. Ele poderia pensar o quê? Rapaz, será? Aí ele olhou para aquilo ali. E a frase de Jesus é que me impacta. Ele falou assim, ó. Antes de ressuscitar Lázaro,
na frente de todo mundo, ele falou: graças te dou, Pai, porque eu sei que me ouves. Ele agradeceu antes de ver, por quê? Porque ele sabia que a palavra, ele tinha uma promessa em Isaías 26. Ele creu naquilo, ele sabia disso, essa era a fé de Jesus. Jesus falou: pela palavra do Senhor, eu digo, Lázaro, sai para fora. O que aconteceu com Lázaro? Saiu para fora. Então, mas Jesus não tinha indicativo nenhum de que aquilo aconteceria. Muito pelo contrário. A situação era desanimadora. Completamente desanimadora. Mas ele rompeu tudo aquilo e disse: sai, Lázaro. E Lázaro saiu. Queridos, precisamos aprender o que é isso. Precisamos urgentemente aprender o que é isso. Depender da palavra de Deus. Crer que a palavra cria o que está sendo dito e depender. O Senhor nos ajude, Senhor. Precisamos muito disso. Olha o que diz aqui no livro Vida e Ensino. Estamos agora finalizando. Deixa eu ver que horas são. Que horas são aí, gente? Quem pode me dizer, por favor? 6. Já? Que bom. Não é 6:10 ainda não, meu irmão. 6:09. Eu quero ler aqui o que é que diz o Espírito de Profecia pra gente, ó. Meu irmão e minha irmã, exorto-vos a que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Diariamente, olha só, diariamente, desarraigai de vosso coração o amor do mundo. O que é desarraigar? Tirar as raízes. Tira essas raízes que te prendem ainda nesse mundo. Diariamente desarraigai de vosso coração o amor do mundo. Aprendei, por experiência, o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que quando Cristo vier, para ser admirado por todos os que creem, possais achar-vos entre os que o encontrarão em paz. A comunhão com Deus, olha que lindo, a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla. Qual é a vida dupla? Vida de pensamento e ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. O que isso significa? Tudo que eu vou fazer no meu dia, Jesus não sai da minha mente. Aí que reside o poder. Eu estou o tempo todo conversando com Deus. Enoque tinha o está escrito? Tinha a Bíblia para Enoque naquela época, em Gênesis 5? Como foi que ele andou com Deus? Tudo. Tem um livro chamado Vida Devocional de Enoque. Tem passagens fortíssimas naquele livro. Diz que tudo que ele fazia, ele perguntava ao Senhor. Conversava com Deus. Perguntava: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, como é que é isso? Como é que o Senhor faria isso? Ele conversava. E ele nem tinha as promessas que a gente tem. Não tinha. Ele tinha alguma promessa ali que ele leu dizendo assim, ó: sede santos porque eu sou santo. Tinha isso? Não tinha. Ele tinha alguma promessa que dizia assim, ó: ao vencedor dar-lhe que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei com meu pai em seu trono. Tinha isso para Enoque? Não. Mas o que aconteceu com Enoque? O mesmo que vai acontecer com aqueles que serão fiéis nos últimos dias. Foi trasladado ao céu sem ver a morte. Eu quero isso para ontem. Eu não quero passar pela morte. Alguém aqui quer passar pela morte? Não. Eu quero ver Jesus em vida. Mas eu preciso ter saúde para isso. E a minha saúde, ela começa com Cristo habitando no meu coração. Porque eu posso deixar diversos alimentos e meu coração ser amargo. É ou não é? O coração alegre, mas o espírito abatido. A pessoa, eu perfeito, comendo tudo que é correto, e o meu coração ainda maligno, adoecendo meus ossos. Deus não quer isso, queridos. A primeira obra que Ele vai fazer é em seu coração. O resto, Ele vai mudar tudo. Deus não faz nada pela metade. Você vê metade do céu azul e metade em trevas, não tem cor. Os céus não proclamam a glória de Deus? Então, se Deus falou uma vez só para o sol fazer o seu curso, e há quase 6 mil anos ele faz todo dia, e você nunca se preocupa se o sol vai cair dali de cima, como é que a gente se preocupa se a gente vai cair hoje? O sol caiu? Então, um verdadeiro cristão que ouve a mesma palavra que foi dita para o sol, que mantém ele lá até hoje, ele vai cair? Não vai! Os céus proclamam a glória. Todo dia o sol sai e diz assim, estou aqui, viu? Até hoje a palavra não falhou. E não falha, queridos. Se você for ler Hebreus capítulo 6, gente, isso é muito maravilhoso. Se você for ler Hebreus capítulo 6, você vai ver uma história ali,
que diz que Deus prometeu a Abraão e a palavra de Deus falha? Não falha. Quando Deus fala, o que acontece? Acontece. Mas ainda assim, eu fiquei estarrecido quando eu li isso. Mesmo a palavra já sendo poderosa e criativa por si mesma, a Bíblia diz assim, no capítulo 6, mas para mostrar a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos firme consolação. O que ele está dizendo com isso? Como assim? Quais são as duas coisas imutáveis? Primeiro, a palavra de Deus não muda. Se Deus falou que aquilo é, aquilo é. Segunda coisa. Qual é a segunda coisa? O juramento. Deus botou em jogo a vida dele própria e todo o seu reino no cumprimento de sua palavra. O que isso significa? Que se uma promessa de Deus falhar para um cristão que confia em Jesus, tudo o que você vê no universo entra em colapso. Porque Deus disse, se minha palavra não se cumprir, eu boto minha vida em jogo. Eu me interponho com o juramento por mim mesmo. Porque Hebreus 6 fala assim, como não tinha outro maior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Se minha palavra não se cumprir, eu que sou Deus, morro. Amém. Que incrível, queridos! Como que um cristão que crê nessa palavra não vai vencer o pecado? É impossível. Por isso que 1 João fala assim, todo aquele que nele crê não peca. Como assim não peca? A palavra está dizendo, não sei, mas eu vou experimentar isso em minha vida. Se eu viver todos os dias, Jesus não pecou. E a vida dele, ele vai viver em mim. Por isso que ele não peca. Porque não sou eu. Agora eu não peco mais. Muito pelo contrário. Jesus não está pecando aqui, nesse corpo. Eu nunca vou me ufanar. Eu nunca vou dizer, sou santo. Olha como eu sou santo. Olha, parei de fazer. Não. Cada vez mais você vai se achar mais miserável. E isso que é o mais incrível dessa mensagem. Porque quanto mais parecido com Jesus você estiver, mais desgraçado aos seus próprios olhos você vai parecer. Por quê? Porque quando você olha para Jesus, você vê uma infinitude tão imensa que por mais que você até deixe de transgredir a lei, o seu olhar não está em você mesmo. Está lá, nele. Você já alcançou a plenitude. E algo vai ser tão maravilhoso que nem a eternidade inteira vai ser suficiente para você conseguir alcançar todo o entendimento, tudo. Deus vai lhe explicar a eternidade inteira. Amém. Percebe? Isso é muito maravilhoso. Então, queridos, nós precisamos disso ontem. Deus já queria ter retornado para essa terra desde 1844. O que é que a gente está fazendo aqui nessa terra ainda? Não, queridos, não temos mais nada. Nenhum empreendimento, nenhum esforço, nada. Nós tão somente pensamos, Senhor, no meu dia a dia, no trabalho que o Senhor me deu, nas coisas que eu tenho que fazer, me ajude a não tirar Cristo da minha frente. Olhai e vivei. É isso. Porque se não for isso, nós vamos entrar em teorias, nós vamos entrar em diversas coisas, divergências, que não vão servir para nada. Mas se Cristo habitar em seu coração, pela fé, e viver a vida dele em você, verdadeiramente você vai saber e experimentar o que é o poder do Evangelho. Por isso que ele diz, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Lembra que todos vão ressuscitar no último dia? Vão ou não vão? Mas o mesmo poder que Jesus vai usar lá, Romanos 8,11 fala assim, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, também ele vivificará os vossos corpos mortais. Sabe o que significa? O mesmo poder que Jesus vai usar lá no último dia, hoje, aqui, agora, nesse exato momento, o mesmo poder é utilizado para fazer você andar em novidade de vida hoje. O mesmo, sem tirar nem pôr absolutamente nada. Qual é a nossa parte então? Senhor, por favor, Senhor, me ajude. Eu estou lendo isso aqui está contrário à minha vontade. Senhor, mas o Senhor pode fazer, e o Senhor vai fazer. Eu confio em Ti, Senhor, o Senhor vai fazer. E queridos, olha o que ela diz agora para finalizar. Oração e esforço. Qual esforço? Para não impedir Jesus de fazer. Eu vou diariamente labutar, Senhor, eu tenho que ler esses livros, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que tirar momentos do meu dia para orar. Senhor, eu preciso, eu não posso tirar o Senhor de minha frente. Eu estou me esforçando, mas Senhor, por favor, eu li que eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Senhor, eu não consigo. Me ajuda, Senhor. E aí você vai. Sua mente está sempre ali, sempre na palavra, e você vai recebendo poder. Quando a Bíblia diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito,
Como é que eu me encho do Espírito? Pela palavra, pela oração, e tem uma outra coisa, que a Efésios também fala, cânticos espirituais. Isso também nos enche do Espírito. Então nós precisamos ser cheios do Espírito. E Efésios 3,19 diz que é possível ter a plenitude de Deus habitando no seu coração. Amém. Você não vai ser onisciente, nem onipresente, nada disso. Mas tudo que Deus é em caráter, a amabilidade de Deus, a ternura de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, tudo que Deus é, quando os anjos olharem para essa terra que olhar para você, e os homens olharem para você, eles não vão ver nada mais, nada menos do que a mesma vida que eles viram na Galileia 2000 anos atrás. Porque vai ser a mesma vida da Galileia. A mesma vida do Nazareno. Queridos, poderíamos passar a noite inteira aqui. Mas vamos finalizar aqui nesse ponto. E nós vamos fazer uma oração de consagração. Eu vou fazer o seguinte. Cada um de nós vai ter cerca de 5 minutos. Eu vou dar uma olhada aqui. E nessa oração, nós vamos dizer assim, Senhor, você vai contar tudo a Deus. Você mesmo conhece a sua vida. Senhor, até aqui eu tentei, Senhor. Mas eu falho nesse ponto. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Senhor. E eu sempre tentei fazer por mim mesmo. Mas eu descobri, Senhor, que o poder não está em mim. Eu preciso de Cristo Jesus agora. Amém. E creia. Se você lembrar de algum verso bíblico, cite o verso bíblico crendo que aquela palavra vai fazer isso em você. E tenha certeza que Jesus Cristo vai operar em você. Vamos fazer essa oração e aí no final eu finalizo fazendo uma oração geral. Vamos lá. Cada um pode escolher um lugar, pode ficar em mesa, de joelhos. E aí quando der mais ou menos 5 minutos eu vou finalizar para a gente orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ouvir palavras de vida eterna nessa tarde, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque nós somos pessoas que cada um de nós viemos aqui, Senhor, de vários lugares do Brasil com um único propósito, que é receber a chuva cerúlea, Senhor. Mas nós nos colocamos, Senhor, nessa tarde, fracos como somos, Senhor, desamparados como somos, inúteis como somos, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, por favor, Pai, que a Tua graça se manifeste em nossa fraqueza, Senhor. Por favor, Senhor, nós precisamos muito de Cristo, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que é em Cristo que nos movemos, existimos e até mesmo respiramos, Senhor. Não temos nada, Senhor, a Te oferecer, nada. Então, somente, Senhor, um coração poluído e imundo, Senhor, pelo pecado. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita. Obrigado porque o Senhor aceita nosso coração e nos dá, no lugar dele, um coração novo, Senhor. Queremos clamar a promessa nesse momento, Senhor, que está escrito. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Amém. Senhor, se há alguém aqui, Pai, nessa tarde, que o pecado tem trazido, Senhor, medo, culpa, condenação, que essa paz, Senhor, que nós lemos ali agora, que aconteça verdadeiramente em nós hoje, Senhor. Precisamos da paz, Senhor, e essa paz, Jesus, só o Senhor pode dar. Nós precisamos disso urgentemente, Senhor, por favor. Nós rogamos a Ti, Jesus, que verdadeiramente cada pessoa que está aqui nesse lugar tenha uma experiência viva e individual com o Senhor, Senhor. Nós somos fracos, Jesus. Olha para nós, Senhor, vê verdadeiramente, Senhor, que nós não podemos, Senhor, fazer absolutamente nada, mas o Senhor pode tudo, Jesus. E que verdadeiramente, Senhor, o Teu Espírito repouse sobre nós, Senhor. De tal forma, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser cheios da Tua plenitude, Senhor. Nós almejamos isso, Pai. Mas, por favor, Senhor, quebra o nosso orgulho, Pai amado. Remove o nosso egoísmo, Senhor. Remove de nosso coração toda inveja, toda dissensão, malícia, tudo que está escrito ali em Romanos, que é o nosso coração, Senhor. Homicídio, adultério, tudo, Senhor. Remove, Senhor. E nos dá, Senhor, nesse momento o coração de Jesus, Senhor. Dá-nos a mente de Cristo, Pai amado, nesse momento. Nós te suplicamos, Senhor, que não seja mais no nosso caminho neural, nosso próprio raciocínio, mas que seja Cristo raciocinando em nós, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, nossa própria forma de pensar. Rejeitamos nossos olhares. Queremos que seja Cristo olhando por nós, Senhor. Queremos que seja Cristo vendo as coisas da maneira dele, não como nós vemos, Senhor. Por favor, Senhor,
que seja uma vida inteiramente nova nesse exato momento. Precisamos ser salvos, Pai, mas não só no último dia. Precisamos de salvação agora, Pai amado. Precisamos ser salvos do pecado hoje, Senhor. Para que ao sairmos daqui, Senhor, para qualquer lugar que a gente for, continuemos sendo salvos, Senhor. Precisamos de salvação, Senhor, e só Jesus pode nos dar. E nós te pedimos nessa tarde, Senhor, que o seu Espírito desça, que a chuva seja de repouso sobre essa congregação, Senhor. O Espírito de profecia diz que ajuntamentos como esse são oportunidades para receber a chuva, Senhor. Por isso, de acordo com a tua palavra, Pai, está escrito: pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia, e Ele lhes dará grandes aguaceiros. Nós te pedimos agora essa chuva, Pai, e que essa chuva possa descer sobre o teu povo, Senhor. Pai amado, por favor, Senhor, nos prepara, Senhor. Nós queremos, Senhor, participar do alto clamor. E nós queremos que isso seja logo, Pai. Esse mundo não tem mais, Senhor. Nunca teve, e muito menos agora. Não tem mais para onde ir, Senhor. E nós queremos, ó Pai, impactar esse mundo com essa mensagem. Mas só Cristo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos batize com o teu Espírito agora. Remove de nós, Senhor, nossos pecados. Remove nossa individualidade no sentido de pecados, Senhor. Pecados que são individuais. Toda cegueira, Senhor, remove de nós. Pecados que nós herdamos de nossos pais, de nossos avós, que seja quebrado nesse exato momento, Senhor. Pedimos a unção do teu Espírito, Pai amado. Está escrito: naquele dia se quebrará o jugo, se despedaçará a corrente por causa da unção. Senhor, que todas as correntes do inimigo em nossa vida, seja nosso próprio temperamento, seja a nossa própria forma de pensar, seja nossas palavras, Senhor. Tudo isso que o inimigo tem nos levado cativo, que o poder de sua palavra quebre, Senhor, tudo isso. Pela unção do Espírito Santo. Que nós verdadeiramente, Senhor, sejamos ungidos com o poder do Espírito Santo nessa tarde. Precisamos de salvação no tempo presente. Não deixe para daqui a pouco, Pai. Não deixe para amanhã, Senhor. Porque nós precisamos de salvação agora, Pai. Precisamos ser libertos do fardo do pecado agora, Senhor. Precisamos ser libertos do nosso eu agora, Pai. E nós te suplicamos, Senhor, que se faça em nós a tua palavra que está escrito: já estou crucificado com Cristo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. E que tudo isso que nós ouvimos agora, Senhor, fique em nossa mente para sempre, Senhor. Não permita, Senhor, que as aves do céu venham e recolham as sementes, Senhor. Mas que em nome de Jesus Cristo, Jesus faça o que Abraão fez em Gênesis 15. Jogue essas aves para fora, Senhor. Não deixe Satanás entrar em nosso coração e remover essas sementes, Senhor. E que em nome de Jesus essas sementes cresçam e deem frutos para a vida eterna, Senhor. Isso é o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.